Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Maipú, Chile, República do Chile. É uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Também recebam saudações dos que estão através da internet ou do satélite ou de algum outro meio de comunicação e que Deus os abençoe também grandemente a todos vocês que estão em outras nações. Para esta ocasião, vamos ler na Carta de Santiago, no capítulo 2 da Carta de Santiago, ou de Santiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, onde nos diz: Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil, é morta? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada e se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é obra de fé, ou obras de fé. Podem sentar, queiram ter a bondade, para poder compreender, entender e ver as obras de fé. Temos que saber, conhecer o que é a fé. Também nos diz a Escritura que a fé não é nossa, mas que é um dom de Deus. Assim como a vida que temos não é nossa, é um dom de Deus. Diz a Escritura que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem? A vida eterna é uma dádiva de Deus dada a nós. Como em Cristo Jesus. E a fé também é um dom de Deus dado a nós, onde o conseguimos em Cristo. É a fé de Cristo. E agora, fé é revelação. À medida que nós recebemos a palavra, na mesma forma em que nasceu a fé de Cristo aqui, ao ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra,
Depois, a fé vai crescendo à medida que continua escutando a palavra. Portanto, já sabemos como é que nasce a fé e depois como é que cresce a fé na pessoa. E à medida que vai crescendo a fé da pessoa, acontece como a criança, depois que nasce, para crescer, tem que comer, vem? E agora, a criança, para ir crescendo, encontramos que vai comendo o alimento que corresponde de acordo à etapa na qual está vivendo. Não pode dar um pedaço de carne quando ainda não tem um mês. Ainda tem que esperar como 6 meses? Na maior parte das crianças, porque o seu sistema digestivo não está ainda em condições para comer carne ou coisas assim. Ou seja, tem que esperar certa quantidade de tempo. Em alguns lugares talvez sejam 6 meses, em outro, ao melhor, um pouquinho menos. Tudo depende também do doutor, do pediatra que o atender. Agora, encontramos que à medida que a criança vai crescendo, vamos vendo seus braços, seus músculos a cada dia maiorzinhos, mais forte. A pessoa toca e já está durinho já. E já quando engatinha, se exercita e já ficam os bracinhos mais duros, as perninhas mais duras e a criança continua comendo. Não pode deixar de comer, porque no dia que deixar de comer, já deixa de comer um dia, 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana. E já deixou de crescer. E deixa também de estar forte. Por quê? Porque morre. Agora, encontramos que à medida que as crianças no reino de Deus, depois de nascer, sua fé aqui em seu coração, em sua alma, e eles nascerem no reino de Deus, vão crescendo. Sua fé vai crescendo e eles vão crescendo espiritualmente, pois vão escutando a palavra de Deus e continuam seguindo a Cristo, e sua fé continua crescendo. E depois encontramos umas pessoas que têm muitos músculos de fé, vem? Por quê? Porque estiveram comendo a palavra revelada para seu tempo. E assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. À medida que a igreja em cada era recebe a palavra, a igreja vai crescendo e seus músculos vão ficando mais fortes. Agora, encontramos também que não podemos ficar somente dizendo que temos fé, porque a fé sem obras é morta. Temos que operar, atuar baseados no que cremos, baseados na fé, na revelação que temos. Temos que atuar de acordo ao que recebemos da parte de Deus, de acordo à revelação que obtivemos. Vejam, Abraão creu em Deus e lhe foi contado por justiça, mas encontramos que Deus viu a fé de Abraão aqui em sua alma, mas depois ele teve que atuar. Se não atuasse, essa fé de Abraão permanecia inativa. Tinha que atuar sobre o que ele creu. É que a fé é como o ser humano e como Deus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano é alma, espírito e corpo. E a fé também é trina. Portanto, a fé tem que ter essas 3 partes para que esteja em ação. Por exemplo, se a pessoa não tem corpo, pois está morto essa vida terrena. Se a pessoa que viveu aqui na terra morreu, já não tem vida aqui na terra. Se acabou a vida aqui na terra.
pode ir ao paraíso se era um crente em Cristo e se não era um crente em Cristo, pois então vai a outra dimensão, a dimensão onde estão os incrédulos a Cristo, os que não verão a vida eterna. Isso é a quinta dimensão, chamada o inferno. E quem tem que se lamentar de que uma pessoa vá ao inferno? Pois a própria pessoa que não creu. Ou seja, que a pessoa não pode se lamentar pela pessoa que não creu e foi ao inferno. Foi ao lugar que queria ir. Agora a pessoa fica triste se, quando é familiares, a pessoa escolheu esse lugar. Teve anos aqui na Terra, muitas pessoas, para decidir onde queriam ir. E não acrescentaram à sua vida a fé de Cristo. Não abriram seu coração para ir e escutar a pregação do Evangelho de Cristo e que a fé de Cristo nascesse em sua alma para receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E, consequentemente, não tiveram a fé de Cristo aqui em sua alma. E, consequentemente, não operou a fé de Cristo em sua alma e não operou para quê? Para receber a Cristo como Salvador. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, o que é isso? A obra da fé de Cristo que ele recebeu aqui em sua alma. São obras de fé. Todas estas manifestações exteriores das pessoas, mas há obras também de incredulidade. Quem não crê em Cristo, vejam o que acontece. Se negou a crer em Cristo e as consequências, pois são para ele. Quem se lamentará será a própria pessoa quando terminar seus dias aqui na terra e se encontrar como homem rico lá no inferno, na quinta dimensão. E então quer uma oportunidade ou queira benefícios do paraíso do céu, os quais não existem nesse lugar. Nem sequer um copo de água fresca, nem sequer um dedo molhado em água. O homem rico pedia a Abraão que enviasse Lázaro ao inferno com seu dedo molhado em água. Ou seja, que nem água há nesse lugar. E vejam vocês, queria que Abraão enviasse Lázaro ao inferno, quando ao inferno vão os que ganham o inferno. E Lázaro, o mendigo, tinha ganho o paraíso porque era um crente em Deus, até com todos os problemas de saúde que ele tinha. O mais importante não é a saúde como algumas pessoas pensam, a saúde física. O mais importante é a saúde da alma, a vida eterna, aqui na alma. O homem rico talvez não tivesse problemas de saúde e economicamente estava muito bem. E fazia festas a cada dia. Mas, aqui em sua alma, tinha lepra. A lepra do pecado. E essa lepra o levou à morte espiritual, a morte da alma. E foi ao cemitério dos mortos espirituais, que é a quinta dimensão, é o inferno. E depois irá ao crematório, que será o lago de fogo. Vem? E os justos, diz a Escritura, que caminharão sobre as cinzas dos maus. E isso fala aí em Malaquias capítulo 4. Para o reino milenial, quando regressarmos com Cristo para o reino milenial, caminharemos sobre as cinzas dos que vão ser queimados durante a grande tribulação. E depois do reino milenial virá o juízo final e serão queimados os maus, porque serão julgados e levados diante do trono de Deus e julgados, condenados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte.
E da segunda morte, quem for lançado aí, nunca mais aparecerá na história da raça nova que existirá depois do reino milenial. Portanto, a pessoa deixará de existir em corpo, espírito e alma. Mas os que tinham fé, a fé de Cristo, foram expressas as obras de sua fé, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sendo batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebendo o Espírito de Cristo, essas pessoas obtiveram a salvação e vida eterna. Essas pessoas viverão eternamente com Cristo. Essas pessoas tiveram as obras da fé de Cristo manifestadas em sua vida. E também, quando trabalhavam na obra de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, todo o trabalho que fazem ou faziam e o que fazem uso do nosso tempo, tudo que se trabalha na obra de Cristo são obras de fé. Tudo que você faz humanamente, de ir ao trabalho e trabalhar isso, essas são obras cotidianas da vida diária. Mas as coisas que você faz para Cristo, em seu reino, em sua igreja, são obras de fé, baseadas na palavra de Deus. Não são obras inventadas, mas obras baseadas na palavra de Deus. Portanto, são nada menos do que a manifestação da fé de Cristo em vossas vidas e na minha vida. Ou são obras com fundamento. Não são obras sem fundamento, mas obras com fundamento. As obras são o corpo da fé. E a palavra revelada, a palavra de Cristo é o Espírito. Cristo disse, minhas palavras são Espírito e são vida. E a alma da fé é Cristo, Deus. Portanto, temos Deus e, consequentemente, temos a alma da fé, a Deus, a Cristo aqui, dentro de nós. E temos o Espírito da fé, a palavra de Deus, a palavra de Cristo revelada a nós, por meio do Evangelho de Cristo. E temos as obras da fé de Cristo que temos aqui, que são o cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento do que Deus estabeleceu em sua palavra. Portanto, temos uma fé o quê? Viva. A fé sem obras é morta. É como a pessoa que faz muitos planos, diz, eu tenho a fórmula de me converter, de me tornar o homem mais milionário da Terra. E faz todos os planos, vem? A pessoa faz isso, e faz isso outro, e faz isso outro, ganha tanto, faz isso outro, ganha tanto, e já em 5 anos já é multimilionário. Tem aí algo que é real, mas está em outra dimensão. E está na dimensão aqui da mente da pessoa. Depois escreve ainda é algo abstrato. E se a pessoa não faz nada, o que acontece é um homem rico em sua imaginação. Mas é um homem tão pobre fisicamente porque não tem as obras que tem que acompanhar tudo isso que ele pensou. E assim é a pessoa que não atua conforme a palavra de Deus correspondente ao tempo em que vive, a palavra revelada de Deus. Tem que atuar conforme ao programa de Deus para o tempo em que vive
na era que lhe corresponde e a dispensação que lhe corresponde nesse tempo. E então terá as obras de fé, das quais Cristo em Apocalipse fala sobre essas obras. Vamos ver em que passagem encontramos essas obras de fé no livro do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 19. Cristo diz. Vamos ver do versículo 18 ao 19. Diz: ao anjo da igreja de Tiátira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vem? A Cristo não passa nada do que nós cremos e do que nós fazemos em seu reino. Ele conhece tudo o que cremos e tudo o que fazemos. E Ele elogia os que creem e atuam. Quem crê e não atua fica sem o corpo da fé, que são as obras. E agora encontramos que é uma bênção grande atuar como crentes em Cristo, as obras correspondentes ao tempo que nos corresponde viver, baseadas na palavra de Deus. Tem que ter o fundamento da palavra de Deus. Por isso é que Deus, através de todos os tempos, enviou seus mensageiros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E por meio dos seus mensageiros, revelou ao seu povo sua palavra, e o povo que recebeu essa palavra, e cada crente como indivíduo, se moveu e atuaram. E foram produzidas as obras da fé. Vejam, por exemplo, o caso de Abraão, oferecendo a Deus seu filho Isaac. Essas são obras de fé. A obra de fé do que ele creu. E no que estava baseada essa obra de fé? No que Deus lhe revelou, disse que oferecesse a Deus seu filho Isaac, vem? E estava baseado na palavra de Deus que foi revelada. Assim também encontramos a Moisés indo ao Egito para revelar que o Deus dos hebreus tinha lhe aparecido e tinha lhe dito que Deus tinha descido para libertá-los, tirá-los da escravidão e levá-los a uma terra boa que mana leite e mel. E lhes indicou qual era essa terra. A terra de Canaã. A terra das diferentes nações que habitavam esse território. E Moisés não queria ir. Ou seja, Moisés já tinha a revelação, Deus lhe deu, mas não queria atuar sobre essa revelação. Mas Deus disse, vai. Ele disse, eu vou a eles e lhes digo, o Deus de nossos pais apareceu a mim. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou responder? E Deus revelou seu nome.
há poucas pessoas identificadas na Bíblia que chegaram a conhecer o nome de Deus. E um é o profeta Moisés. O outro é Jesus Cristo. E provavelmente o profeta Elias também. E quem sabe se também o profeta Samuel. E vejam vocês também por aí que Josué é o mais provável também, porque Moisés, de acordo à revelação que recebeu, colocou por nome ao seu servo, o qual desde jovem estava servindo a Moisés. Como se chamava? Oséias se chamava, o servidor de Moisés que sempre estava ali no tabernáculo, trabalhando, e depois se tornou o general do exército dos filhos de Israel. E o encontramos já com um nome novo que Moisés lhe colocou. Josué significa Salvador, Redentor. E com esse nome é que entrariam à terra prometida. Esse era um bom nome para Moisés também, não é, Miguel? Uma mudança de nome para Moisés, mas Moisés teve certos problemas. E ficou somente com o nome que tinha que ver com a saída do povo hebreu do Egito. O que significa Moisés, Miguel? Tirado das águas. E o que foi que Deus fez com o povo hebreu? Os tirou das águas do povo egípcio. Porque águas representam povos, nações e línguas. E tirou Israel do Egito, das águas egípcias, da nação egípcia. Vem? E então o mensageiro tinha um nome que tinha a ver com a obra que Deus ia fazer. E agora, quem entraria com os filhos de Israel à terra prometida tinha que ter um nome que tinha a ver com a entrada do povo hebreu à terra prometida. Josué significa Salvador, Redentor. E redimir é voltar ao lugar de origem. Ser retornado ao lugar de origem. E, consequentemente, quem os iria levar à terra prometida, colocá-los no lugar de origem, quem ia ser um instrumento do Espírito Santo, que é quem faria a obra, mas usaria um véu de carne. Portanto, no véu de carne estaria o nome correspondente para esse trabalho, que é Josué. E agora, Deus, depois, no Novo Testamento, libertaria seu povo do reino das trevas. E, consequentemente, um instrumento através do qual os libertaria do reino das trevas teria o nome de Redentor, de Salvador. E Redentor, Salvador é Jesus. Jesus é o mesmo nome Josué. Josué em hebraico e Jesus, José em hebraico e Jesus em grego. Vamos dizer Josué em hebraico e Jesus em gentil. Agora encontramos que esse nome, vejam vocês, tem a ver com a obra que Deus faria. Deus, por meio de Cristo, nos tirou do Egito espiritual, do reino das trevas, e nos colocou em seu reino. Porque Jesus foi obediente a Deus em tudo. Não teve o problema que Moisés teve. Mas agora,
nosso Josué, ou seja, nosso Jesus, agora, Ele nos levará, nos tirará deste mundo, desta vida terrena, dessa dimensão terrena, e nos colocará na vida eterna. Como Ele o fará? Em sua segunda vinda. E em sua segunda vinda Ele vem com o nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Esse nome tem a ver com a obra que Cristo fará neste tempo final, de ressuscitar os mortos crentes nele e transformar nós que vivemos. E nos levar com Ele, nos tirar deste mundo, dessa dimensão terrena, e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, à dimensão eterna. Agora podemos ver que Jesus Cristo é o nosso Josué, nosso Salvador, nosso Redentor. Portanto, Ele em sua segunda vinda vai nos redimir fisicamente. Disto é que nos fala Efésios capítulo 4, versículo 30. Aí São Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção ou de redenção. Mas Cristo já não fez a redenção? Claro que sim. Mas em sua segunda vinda, a todos os selados, com o Espírito Santo, a todos os nascidos de novo, Ele os redimirá fisicamente. E o que é a redenção física? Em Romanos capítulo 8, nos diz qual é essa redenção física. Capítulo 8 de Romanos, versículos 18 em diante. Para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, as glórias vindouras que hão de se manifestar em nós quando recebermos o corpo eterno. Aí todas serão glórias. Mas enquanto estamos neste corpo físico, há sofrimentos físicos. E isso é normal, porque o ser humano, quando pecou, perdeu a vida eterna e o direito da vida eterna e perdeu todas as bênçãos de Deus. E então lhe vieram todos os problemas. Continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aguardar a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, em corpos glorificados. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Será libertada do que? Da escravidão, de corrupção. Será libertada da vida temporal ou temporária. E se será libertada da vida temporal ou temporária, então entrará a vida eterna. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a adoção? A redenção do corpo. Nossa transformação, onde obteremos o corpo imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e jovem como o corpo glorificado de Jesus Cristo. E para os mortos em Cristo, a ressurreição deles em corpos glorificados, em corpos eternos, e jovens para toda a eternidade. Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Essa é a redenção do corpo. Essa é a adoção. E agora,
Isto vai ser para quem? Para aqueles crentes em Cristo nascidos de novo, naqueles selados com o selo do Deus vivo. Em palavras mais claras, para as virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas. As virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas não serão transformadas, mas que passarão pela grande tribulação. As que estiverem nessa terra vivendo e as que viverem em outras eras e morreram, essas pessoas não vão ressuscitar em corpos glorificados neste tempo final, quando Cristo ressuscitar os seus escolhidos. Essas pessoas ficarão para a ressurreição segunda, que será depois que terminar o reino milenial. Ao final do reino milenial será a ressurreição geral. E aí ressuscitarão todos os cristãos, todos os crentes em Cristo que não obtiveram o novo nascimento porque não receberam o Espírito Santo. Não vão se perder, mas não pertencerão à primeira ressurreição e, portanto, não serão reis e sacerdotes, nem juízes no reino milenial de Cristo e depois na eternidade. Portanto, os que ressuscitarão em corpos glorificados serão aqueles que receberam o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, obtiveram o novo nascimento, obtiveram o Espírito Santo e, consequentemente, entraram no reino de Deus. Essas pessoas estão seladas com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, para o dia da redenção, para o dia em que Cristo ressuscitará em corpos imortais e glorificados os mortos crentes nele, que tinham o Espírito Santo, que foram selados com o Espírito Santo, ou seja, que obtiveram o novo nascimento. E nós, os que vivemos, nos transformará neste tempo final. Portanto, podemos ver que há um programa divino para todos aqueles crentes em Cristo que não somente disseram que têm fé, mas que tem as obras da fé também. Portanto, é importante ter as obras de fé, as obras da fé de Cristo. Não somente de palavras, mas de atos também. Portanto, em frente, trabalhando na obra de Cristo, expressando as obras da fé de Cristo, que as obras da fé de Cristo sejam expressadas através de cada um de vocês e também de mim, e que Cristo nos acompanhe todos os dias da nossa vida e nos use grandemente em sua obra neste tempo final. Sempre com a manifestação das obras da fé em nossa vida, mostrando que temos uma fé viva, porque uma fé viva é uma fé que tem obras. Que Deus continue abençoando a todos e em frente servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos necessitamos ter fé expressa. Necessitamos ter fé com obras. Isso é fé em ação, fé viva. Fé que mostra suas obras. Fé que produz obras divinas. Não crer, isso é fé negativa. Incredulidade é fé negativa. E crer em Cristo é fé positiva. Portanto, quem tiver fé negativa, pois tudo que receberá será negativo. Quem tiver fé positiva, fé em Cristo, tudo o que receberá será positivo. Vida eterna com Cristo e seu reino eterno para viver com Ele jovens por toda a eternidade como reis e sacerdotes e juízes também. Para assim pertencer ao gabinete de Cristo, desse reino que Ele estabelecerá neste planeta Terra. Por isso é que diz a Escritura que fomos lavados com o sangue de Cristo. Cristo nos limpou com seu sangue, nos limpou de todo pecado e fez para o nosso Deus reis
e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 7, e também em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 ao 11, e capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4 ao 6. Assim é como temos uma fé viva, uma fé com obras de fé. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do nosso tema, obra de fé, ou obras de fé. Vimos o que são as obras de fé e vimos que sem obras a fé está morta, mas com obras de fé a fé está viva. É uma fé viva aqui em nossa alma. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes aqui e os que estão em outras nações. Que Deus os abençoe e os guarde a todos, e conosco o reverendo Roberto Clark para continuar.